Qual é, pessoas? Tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo bem? Eu sou o Pedro Pessoa e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E, mano, no vídeo de hoje é o seguinte. O vídeo de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã vão falar sobre a mesma coisa, que é um resumão de Star Wars. Eu vou trazer pra vocês um resumo de toda a história de Star Wars em 3 vídeos diferentes. Por que eu não faço tudo em um vídeo só? Porque o vídeo ia ficar com 1 hora e ia ficar chato e ninguém ia assistir. Então eu dividi em 3, beleza? Meta de 1000 likes pra esse vídeo. Não esquece de esperar pros seus amigos. E não esquece também que agora, todo dia no canal tem vídeo novo ao meio-dia, hein? Todo dia. Roda a vinheta e vamos começar a falar de Star Wars. Gente, essa série de vídeos vai servir tanto pra você que já assistiu tudo e quer dar aquela relembrada, quanto pra você que não viu filme nenhum e quer assistir esse último filme porque ele tá muito hypado, beleza? Obviamente, eu vou contar todos os spoilers que existem até agora. Então estejam avisados, hein? Vai ter spoiler. Mesmo odiando alguns filmes, porque tem alguns filmes que foram bem ruins, vamos combinar? Eu não vou dar minha opinião aqui pessoal sobre os filmes. Aqui eu vou só contar a história. E eu vou contar de todos, inclusive de Rogue One. Eu só não vou contar do Solo porque realmente esse filme é inútil, tá? Assim, você pode ter achado o filme bom, mas ele é inútil pra história, não vai mudar nada. Então a história desse filme eu não vou trazer pra cá, beleza? Star Wars, claro, trata de batalhas espaciais. E no universo Star Wars existe uma coisa chamada força. E essa força é algo que existe em todo o universo, mas alguns personagens da série têm a capacidade de controlar a força. Existem os heróis, que são os Jedi, mas não só os Jedi, tá? E eles tentam se tornar um só com a força. Eles estão do lado luminoso da força. E existem também os vilões, que são os Sith. E claro que nem todos os vilões são Sith, mas eles são os vilões principais da série. E eles não tentam se tornar um só com a força. Eles tentam manipular a força e dominar ela e usar ela em seu próprio favor, em seu próprio benefício. E esses vilões, a gente diz que eles estão do lado sombrio da força. Na galáxia que ocorre Star Wars, ela está sob um regime de república, um regime democrático. Mas existe também o Império Galáctico, que é a galera que quer tirar a república do poder e tomar conta de tudo. E existe a Aliança Rebelde, que é o pessoal que quer tirar o Império do poder e voltar para a república. Nesse universo, as naves espaciais conseguem viajar na velocidade da luz usando um sistema de propulsão chamado hiperpropulsor. E é importante saber também que existe nesse universo as midi-chlorians. As midi-chlorians são uma forma de vida inteligente microscópicas que existem dentro das células e são as responsáveis pela geração da força. Eu dei essas informações assim porque quando eu começasse a contar a história, se eu não contasse isso primeiro, vocês talvez não entendessem. Mas enfim, de forma bem ampla é isso, e agora eu vou explicar certinho ao longo da história como é que isso tudo se desenvolveu. Vamos lá. A saga começa no episódio 1, chamado A Ameaça Fantasma, que foi lançado em 1999. Um mestre Jedi chamado Qui-Gon Jinn, ele tem um aprendiz chamado Obi-Wan Kenobi. E os dois receberam ordens para resolver uma disputa de comércio da Federação do Comércio. As coisas não vão muito bem como planejado, e eles são obrigados a deixar a nave deles e pousam num planeta chamado Naboo. Nesse planeta, o Qui-Gon salva um ser chamado Jar Jar Binks. Ele é um Gungan, não sei, sei lá. E beleza, eu falei que eu ia dar minha opinião pessoal, mas eu preciso dar. O Jar Jar Binks é o pior personagem que já existiu na história do cinema. Ele é insuportável, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. O Qui-Gon, o Jar Jar e o Obi-Wan, eles vão pra uma cidade chamada Theed, que é a capital de Naboo. Lá eles percebem que a Federação lançou um ataque ao planeta e eles se metem na treta pra salvar a rainha. A rainha se chama Padmé Amidala e ela, na verdade, é uma menina de 14 anos. E é lá também que eles conhecem um droide chamado R2-D2, que fazia parte do sistema de defesa de Naboo. E eles, então, fogem de Naboo pra avisar a República do que estava acontecendo. Mas, quando eles estão fugindo, o hiperpropulsor deles para de funcionar. Lembra do hiperpropulsor? Então. E com isso, eles são obrigados a pousar num planeta deserto chamado Tatooine. Enquanto o Obi-Wan fica na nave, os dois vão pra cidade para procurar um novo hiperpropulsor. Só que no caminho, eles conhecem um menino que era escravo chamado Anakin Skywalker. Esse menino diz que é piloto de Pod Racer. E basicamente Pod Racer é a Fórmula 1 deles lá, desse planeta aí. E acaba que o Anakin vira amigo da galera. E lá nesse planeta eles conhecem um personagem chamado Watto, enfim, que é dono de uma loja de usados. E aí o Qui-Gon faz uma oferta com ele, faz uma proposta pra ele. Uma aposta, na verdade. Ele diz que se o Anakin ganhasse uma corrida de pod race, além de um hiperpropulsor novo, eles também iam levar o Anakin com eles. E aí acaba que o Anakin ganha a corrida
e ele vai embora com todo mundo. Só que antes dele ir embora, ele foi se despedir da mãe dele, a Shmi Skywalker, Shmi, não sei, e ele prometeu pra ela que um dia ia voltar pra liberar ela da escravidão. Quando eles estão voltando pra nave, eles são pegos de surpresa por um Sith chamado Darth Maul, mas o Qui-Gon acaba segurando ele tempo suficiente e eles conseguem escapar. Na nave, finalmente, o Obi-Wan e o Anakin se conhecem, e é aí que começa a relação deles. E de lá, eles chegam em Coruscant, que é a base dos Jedi e o planeta capital da República. E uma coisa importante dizer, o Jedi mais forte de todos é o Yoda, e o segundo mais forte é o Mace Windu. Lá nesse planeta, a Padmé é influenciada por um senador chamado Palpatine, e ele convence ela de pedir um voto de não confiança no chanceler supremo, o Valorum. O voto de não confiança é basicamente um impeachment, tá, gente? O Senado acaba concordando e o Palpatine vira o novo chanceler supremo da República. E aí, depois disso, a Padmé decide voltar para Naboo para lutar contra a Federação. O Qui-Gon e o Obi-Wan são enviados pelo Yoda juntos com a rainha, e eles também têm o objetivo de encontrar o Sith que atacou eles. O Anakin vai junto com eles e todo mundo volta para Naboo. Lá, o Jar Jar lidera a defesa contra a Federação, a Padmé vai em busca do Nut Gunray, que é o líder da Federação, enquanto Qui-Gon e o Obi-Wan vão lutar contra o Maul. O Anakin, ele pega uma nave e ele explode a nave de comando da Federação, e com isso todos os drones morrem e o Jar Jar consegue finalmente a vitória. O Qui-Gon, infelizmente, acaba sendo morto pelo Sith, mas o Obi-Wan consegue derrotar o Darth Maul. E como um último desejo, o Qui-Gon pediu pro Obi-Wan treinar o Anakin. Mais tarde, o Obi-Wan é transformado em Jedi e ele recebe a permissão do Yoda para treinar o Anakin. E esse é o resumo do primeiro filme. Vamos pro próximo. Depois disso, a gente vai pro episódio 2, O Ataque dos Clones. Esse filme começa 10 anos depois do primeiro filme. Lá em Coruscant, eles tentaram matar a Padmé, mas ela sobreviveu. Mas devido a isso, ela ganhou 2 seguranças pessoais, o Jedi Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi. Mais tarde, a assassina que tentou matá-la a primeira vez tenta pegá-la de novo, mas os dois conseguem impedir. Só que quando eles vão interrogar a assassina, antes de eles conseguirem obter qualquer informação, ela recebe um dardo envenenado e é morta por causa disso. Depois disso, o Obi-Wan vai tentar descobrir onde é que veio esse dardo, enquanto que o Anakin vai com a Padmé para Naboo para proteger ela. O Obi-Wan acaba encontrando um planeta aquático chamado Kamino, e lá eles descobrem que um exército de clones estava sendo criado para lutar do lado da República contra os movimentos separatistas que estavam por vir. E nesse planeta, o Obi-Wan acaba conhecendo um cara chamado Jango Fett, e ele descobre que foi esse cara que contratou a assassina. E também foi esse mesmo cara que jogou o dardo nela que acabou matando a assassina. Então eles começam a brigar, mas o Jango Fett acaba fugindo com seu filho, o Boba Fett, só que o Obi-Wan vai atrás dele. Enquanto isso, a Padmé Amidala e o Anakin acabam se apaixonando, só que eles resolvem ir pra Tatooine pra achar a mãe do Anakin. Quando eles chegaram lá, eles descobriram que a mãe dele foi capturada pelo povo da areia, os caçadores Tusken. Eles são basicamente uns nômades que vivem naquele planeta. E ela acabou morrendo por causa disso. E aí nessa hora o Anakin surta e mata todo o povo da areia. E não só os homens, ele mata as mulheres e as crianças também. E depois disso eles descobrem que o Obi-Wan foi capturado num planeta chamado Geonosis. E aí o Anakin e a Padmé vão pra lá pra tentar salvar o Obi-Wan, mas eles acabam falhando e são sentenciados à morte. E enquanto ele estava preso, ofereceram pro Obi-Wan a possibilidade dele se juntar ao movimento separatista. E quem fez essa proposta foi um Jedi aposentado, que era mestre do Qui-Gon e se chamava Conde Dooku. Só que o Kenobi acaba recusando e ele também é sentenciado à morte. E aí os três são jogados lá na arena desse planeta, que era tipo um coliseu, que é pra eles serem devorados por monstros. Só que bem nessa hora, o Conselho dos Jedi chega junto com um bando de Jedi pra ajudar eles. O Mace Windu acaba matando o Jango, mas muitos Jedi morreram esse dia por causa da quantidade insana de inimigos. Só que aí, ao comando do Yoda, chega o exército dos clones e os Jedi sobreviventes conseguem escapar da arena. E aí o Anakin e o Obi-Wan vão atrás do Conde Dooku, porque eles acreditavam que se derrotassem ele, eles iam acabar com a guerra. O problema é que eles subestimaram o poder do Conde e o Anakin acabou sendo nocauteado. E o Obi-Wan até tentou lutar com o cara, mas ele sozinho não tinha chance nenhuma de ganhar. E aí ele acabou ficando ferido. Só que aí o Anakin acordou e chamou o Conde lá pro X1. Só que mesmo aguentando por um tempo, ele acaba sendo derrotado e inclusive o Conde arrancou o braço dele. Mas aí, antes deles serem mortos, aparece o Yoda. O Yoda começa a lutar contra o Conde e salva os dois. Mas antes da luta acabar, o Conde acaba recuando e está decretada oficialmente a guerra. Depois disso, o Anakin acaba ganhando um braço robótico e ele se casa com a Amidala. E o Dooku vai encontrar com seu mestre, o Darth Sidious, também conhecido como Palpatine. E esse é o fim do filme 2. Vamos agora pro filme 3. O filme 3, que também é o episódio 3, se chama A Vingança dos Sith. Esse filme ele começa 3 anos depois do último. O Anakin acabou deixando de ser um aprendiz e se tornou oficialmente um cavaleiro Jedi. E além disso, ele é considerado um dos Jedi mais fortes
que já existiu. E lá em Coruscant está acontecendo uma batalha em que o Palpatine se fez ser sequestrado pelo General Grievous. O Palpatine fez de propósito para atrair o Obi-Wan e o Anakin, que acabam entrando na nave dos separatistas. O Anakin e o Duke lutam de novo, mas dessa vez o Anakin consegue derrotá-lo e ele acaba salvando o Palpatine. O General Cyborg consegue escapar e o Anakin leva o Palpatine pro prédio do Senado. Chegando lá, a Padmé conta pro Anakin que ela tá grávida e ele fica muito feliz com isso. Só que mais tarde ele começa a ter visões dela morrendo e ele não queria que ela tivesse o mesmo fim da mãe dele. Logo depois disso, ele ganha um lugar no Conselho dos Jedi, só que ele não recebe o rank de mestre e isso deixa ele pé da vida. Era a primeira vez que eu entrava pro conselho sem receber um rank de mestre em 1000 anos, cara. E isso fez com que o Anakin começasse a desconfiar um pouco do conselho. Mas na verdade, eles só não deram o rank de mestre pra ele porque ele era muito novo. E mais tarde, o conselho ainda pede pra ele espionar o chanceler supremo, o que levanta ainda mais a suspeita dele com o conselho. Depois disso, o Anakin acaba tendo uma conversa com o Palpatine e ele conta pro Anakin a lenda de um Sith chamado Dark Plague, o Sábio. Esse cara era tão poderoso e tão incrível que ele conseguiu usar a força pra manipular as midichlorians e com isso gerar vida ou até impedir que uma pessoa que ele quisesse morresse. E é claro que ele fez isso para manipular o Anakin e despertar o interesse dele. E aí depois disso, o Obi-Wan recebe a missão de caçar o General Grievous e ao mesmo tempo o Anakin tem que manter o chanceler sob vigia. Então os dois se separam, o Anakin e o Obi-Wan. O Kenobi acaba indo para Utapau e lá ele consegue matar o general. Em Coruscant, o Anakin acaba descobrindo a verdade sobre o Palpatine, que ele é o Darth Sidious. Então ele conta pro Mace Windu o que ele descobriu e o Mace dá ordens para ele de esperar o seu retorno. Só que, na cabeça do Anakin, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele deixava o Mace e os outros Jedi concluírem o objetivo deles, que seria derrotar o Darth Sidious, ou ele impedia isso e assim talvez conseguisse alcançar o poder da vida eterna que ele queria. E você lembra que o Anakin estava um pouquinho desconfiado do conselho? Então, tudo isso foi se juntando e foi aí que ele virou pro lado sombrio da força. Quando o Mace estava quase derrotando o Palpatine, ele impediu. E aí nessa hora o Darth Sidious joga o Mace pra longe e foi quando ele morreu, teoricamente, porque na verdade ninguém sabe se ele morreu ou não até hoje, tá? Mas é muito provável que sim. Depois disso, ele lidera os clones para um ataque ao Templo Jedi e acaba matando todos os Jedi. Depois disso, o Anakin vai para um planeta chamado Mustafar, que é um planeta de lava. E lá, ele mata todos os líderes separatistas. Nesse meio tempo, o Yoda e o Obi-Wan descobrem que foram traídos pelo Anakin, e o Obi-Wan vai lutar contra o Anakin, enquanto o Yoda vai lutar contra o Darth Sidious. O Kenobi consegue se filtrar na nave da Amidala, e ele se mostra lá em Mustafar. Só que o Anakin acha que a Padmé colocou o Obi-Wan lá escondido e trouxe ele pra matar o Anakin. Então ele começa a sufocar ela com a força. Só que aí o Obi-Wan se mete, e eles começam a brigar. E ao mesmo tempo, acontece a luta do Yoda com o Darth Sidious. O Yoda acabou sendo derrotado, mas ele sobrevive, e na luta entre o Anakin e o Obi-Wan, o Skywalker acaba sendo derrotado. Então o Kenobi pega o sabre de luz dele e vai embora, e deixa ele lá pra morrer na lava, morrer pegando fogo. Todo mundo achou que ele realmente tinha morrido pra lava, só que na verdade não. O Darth Sidious apareceu e salvou ele. E depois disso, a Padmé Amidala, ela morre dando luz pros seus dois filhos, os gêmeos, Leia e Luke. A Leia acaba sendo adotada pelo senador Bail Organa e é levada para o planeta Alderaan, enquanto que o Luke vai para Tatooine para ser criado pelos seus tios. E bom, galera, por esse vídeo é isso, foi o resumo dos 3 primeiros filmes. Até a próxima. Amanhã vai ter o resumo dos próximos 3 filmes, só que na verdade amanhã vão ser 4 filmes. Então eu conto com você, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixa o like, meta de 1000 likes para esse vídeo, espalha esse vídeo para todos os amigos, mostra para aquela pessoa que tava querendo um resumão, que não conseguia achar de jeito nenhum, mostre esse vídeo para ela. E eu vou deixar aqui na descrição também o link dos outros vídeos das próximas partes, conforme eles forem sendo lançados. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado pela moral, pela força. Não esqueça que no canal tem vídeo novo todo dia, ao meio-dia, e todas as quartas-feiras sem live, às 8 horas da noite e às 3 horas da tarde. Tamo junto, até a próxima. Um beijo. Tchau!